Olá, líder, você que está aí participando da conferência do CTPI, você que é nosso amigo nessa jornada, gostaria de gastar alguns minutos conversando com você. Meu nome é Eider Oliveira, eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas hoje eu vivo na Califórnia com a minha esposa e os nossos filhos. Eu trabalho aqui como um engenheiro do Google e também eu faço parte do Pense Laranja, eu sou um executivo do Pense Laranja. E se você não conhece o Pense Laranja, em poucas palavras, o Pense Laranja é uma estratégia de unificar duas grandes influências na vida de uma criança e adolescente. Uma é a família, a outra é a igreja. A família, que é representada pelo vermelho, e a igreja, que é representada pelo amarelo, são essas duas grandes influências na vida de uma criança e um adolescente. E quando esses dois trabalham juntos, né, quando a gente une o vermelho e o amarelo, a gente encontra o laranja. Então, eu quero convidar vocês a pensar laranja hoje. Muito bem. Eu gostaria de falar um pouco sobre liderança, mas antes eu queria começar contando uma história. Eu imagino que é uma história que você conhece muito bem. Eu tenho certeza que você tem ouvido várias histórias, né, durante essa conferência, todo mundo começa com uma história, mas eu espero que eu esteja fazendo algo diferente aqui para você, porque eu vou começar contando uma história que você já conhece. E eu quero contar a sua história. Eu certamente não sei os detalhes da sua história, né, nada específico sobre você, mas eu acredito que eu posso contar aqui e descrever em linhas gerais a sua própria história. E vamos ver se você concorda comigo. Eu posso dizer com grande confiança que você é um líder bem-sucedido. Posso dizer que você tem um histórico de trabalhar sério, você é uma pessoa comprometida com o reino. Você é um líder que veio aqui, que veio passar tempo nessa conferência, porque você está investindo no reino de Deus. Você quer ver o reino crescer, você está plantando igrejas, certo? E eu sou também capaz de dizer com muita confiança que a sua caminhada começou com alguém. Em algum momento, alguém investiu em você. Pode ter sido seu pai, mãe, avó, um amigo, um líder da sua juventude. Mas houve alguém que impactou a sua vida. Houve alguém que, com seu tempo, com a sua dedicação, com a sua atenção, marcou a sua vida de uma forma que você jamais esqueceu. Por mais que você seja uma pessoa esforçada, dedicada, uma pessoa abençoada, houve alguém que teve um papel fundamental na sua história. Acho que muito poucas pessoas na história tiveram um contato com um anjo que veio lhes trazer e mudar a sua vida, trazer uma mensagem nova. Então, dessa mesma forma, eu acredito que quem trouxe para você uma nova perspectiva era alguém que fazia parte de um relacionamento pessoal com você. Alguém que lhe deu ouvidos, deu valor. E eu quero aqui hoje, aproveitando a sua história, eu quero te convidar a ser alguém como essa pessoa foi na sua vida, que você seja esse alguém na vida de outro, na vida de um jovem, na vida de uma criança. Como? Como você poderia fazer isso? Você poderia fazer isso se você vir a ser um novo tipo de líder. E o título Um Novo Tipo de Líder é, na verdade, o título de um livro do Red Joyner, que é o fundador do Pense Laranja, na verdade do Orange, aqui nos Estados Unidos, que a gente está levando para o Brasil. E ele descreve vários aspectos interessantes, né, do que seria esse novo tipo de líder. E esse novo tipo de líder não é necessariamente um líder com novidades, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas eu quero dizer o tipo de líder que vai trazer a novidade na vida de uma pessoa. Um tipo de líder que vai impactar a vida de uma pessoa de uma forma jamais vista. E eu sei que muitas vezes você pode estar, talvez hoje você esteja ocupado, com pouco tempo, então eu vou quebrar o seu galho e já vou te dar o resultado de tudo que eu vou falar agora. Em vez de esperar para concluir no final, eu vou começar com a conclusão. Você quer saber? Um novo tipo de líder é um líder que se importa. Isso mesmo.
é um líder que se importa. Se você quer saber com o que esse líder se importa ou como ele se importa, você continue aqui, mas você já sabe que a conclusão vai ser essa. É um líder que se importa. E, em primeiro lugar, eu vou te dizer que é um líder que se importa com crianças. E por quê? Porque o que você faz para as crianças é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você faça no reino de Deus. É isso mesmo. Você pode achar que eu estou exagerando aqui, estou sendo muito radical, mas eu queria que você pensasse comigo nesse aspecto. Quando você faz um investimento, faz um depósito, quanto mais tempo você tem nesse investimento, maior é o seu retorno. Se você começa a trabalhar na vida de um líder, quando esse líder ainda é uma criança, você vai ter muitos e muitos anos para poder colher um fruto muito maior do que você tentar trabalhar com alguém que já começou muito mais tarde. Não quer dizer que não vale a pena investir em todo mundo, não é isso. Mas eu estou tentando te dizer que se você investe sabiamente numa criança, você vai ter um retorno maior. E tem vários exemplos disso. Você não espera alguém chegar na fase adulta para começar a ensinar a escrever. Você começa a investir na educação muito cedo. O próprio Jesus, ele desafiou os seus discípulos e os surpreendeu quando ele perguntou quem seria o maior no reino dos céus. E no meio da confusão e sem saber quem é quem, todo mundo querendo ser o maior, Jesus pega uma criança e diz, olha, esse aqui é o maior no reino de Deus. Seja como esse aqui, seja como as crianças. Elas são quem são grandes no reino do Pai. E aí você, se importando com as crianças, você vai descobrir algo interessante. Porque quando você se importa com as crianças, não é só com elas que você se importa. E agora nós vamos começar uma cadeia que é muito frutífera, é uma cadeia muito positiva na vida da sua igreja. Porque se você se importa com crianças, você se importa com famílias. Quando as crianças são bem-vindas, quando elas se sentem acolhidas, quando elas são conhecidas pelo seu nome e são recebidas na igreja e se sentem à vontade quando elas passam pela porta e encontram um ambiente que as faz sentir benquistas, você está, na verdade, acolhendo a família toda. É muito, muito comum você ver as crianças sendo atraídas para uma igreja que as recebe bem e a família vem junto, porque as crianças vão atrair as outras crianças, vão atrair os pais, vão atrair os irmãos mais velhos e, por fim, a família toda vem. E quando a família vem, a igreja cresce. Uma excelente estratégia de crescimento é você investir nas crianças, porque você vai estar investindo nas famílias dessas crianças, na vida dessas crianças. Você vai estar sendo conhecido por pais que gostam que suas crianças sejam amadas. Veja, e quando você está investindo nessas famílias, a sua igreja está crescendo, você vai perceber que você vai ter um impacto interessante na sua comunidade. Porque as igrejas que fazem parte, as famílias que fazem parte da sua igreja, elas são uma minoria na sua comunidade. Vou dizer de novo. As famílias que você tem na sua igreja são uma minoria. Se você olhar para a sua comunidade, eu sou capaz de dizer que talvez 1/4 da comunidade esteja na sua igreja, certamente menos do que isso. Mas não é muito mais do que isso. Essa comunidade, essa vizinhança ao redor da sua igreja que ainda não está lá, é de fato o seu campo missionário. E quando você se importa com as crianças, se importa com essas famílias, você na verdade está fazendo a sua igreja crescer. Você está levando a sua comunidade a uma transformação. Por quê? Porque na hora que você está importando com essas famílias, você está se importando e mostrando valor aos líderes. Quando o seu ministério familiar tem força, você tem líderes que estão trabalhando com essas famílias de forma a crescer a sua igreja. E aí, eu disse que se você importa com a criança, você importa com a família. Se você importa com a família, você importa com os líderes. E por quê? Se a gente for voltar lá em Êxodo, capítulo 18, Moisés tem um encontro com seu sogro, né? E seu sogro começa a observar Moisés
E nessa observação, ele faz um confronto a Moisés que é bem duro. Ele começa a dizer para Moisés o seguinte: o que você está fazendo não é bom. Vou repetir. Ele vira para Moisés e fala: olha, isso que você está fazendo aqui não é bom. Como assim não é bom? Moisés estava cuidando do povo. Ele passava o dia ouvindo o povo, aconselhando o povo, resolvendo disputas. Ele passava o dia inteiro, da manhã até o fim do dia, ensinando os decretos de Deus. E vem o seu sogro e diz para ele: isso não é bom. Põe-se no lugar de Moisés. Você está aí trabalhando, plantando igreja, sol a sol. Você está trabalhando muito, se esforçando muito. E aí vem eu aqui e vou dizer para você: olha, o que você está fazendo não é bom. Como assim não é bom? Você não sabe de nada, eu que estou trabalhando. Enfim, o sogro de Moisés foi muito sábio e ele explicou o porquê. Isso que você está fazendo não é bom, porque você e o povo ficarão esgotados. Veja, o que ele está dizendo é que Moisés estava concentrando coisas demais em sua mão. Ele precisava distribuir essa tarefa com outros líderes, líderes de grupos menores, que iam liderar outros e formando uma cadeia de liderança que poderia atender a necessidade da comunidade. Então veja, se um líder que se importa com crianças vai se tornar um líder que se importa com famílias, se importa com famílias, vai importar com líderes que vão ajudar essas famílias, você então precisa se importar com uma estratégia. Olha só, quando a gente fala de estratégia, isso não é uma coisa muito comum, né, na cultura brasileira. Eu vejo isso na cultura americana como algo muito mais forte, muito mais solidificado. A gente planeja muito mais aqui nos Estados Unidos do que quando eu estava no Brasil. No brasileiro, a gente se valoriza e se elogia pela criatividade, pela capacidade de se sair numa situação inesperada, e a gente gosta do improviso. Não é verdade? A gente elogia muito a questão do improviso e de conseguir fazer as coisas de uma forma inovadora. Mas a gente faz isso porque muitas vezes nós não temos os recursos ou, de outra forma, nós não temos uma estratégia, então nós precisamos improvisar. Olha só por que a estratégia é importante, né? Eu vou falar mais um exemplo. Imagina que você tem uma seleção de futebol, a seleção brasileira. Você tem diversos craques, muitas estrelas. Cada um deles é algo fascinante. Você gosta de vê-los jogar. Então você vai reunir aquele grupo de 11 pessoas que são acima da média. São pessoas notórias por todo mundo. Quem é que já viu uma seleção cheia de gente muito boa perder uma Copa do Mundo? Eu lembro que a primeira Copa do Mundo que eu realmente assisti foi a Copa de 1982, que todo mundo, não vou dizer todo mundo, né? Mas algumas vezes eu já ouvi dizer que era a melhor seleção que o Brasil já teve, né? Liderada pelos grandes craques. A gente tinha Zico, a gente tinha a Tele Santana como técnico, a gente tinha Éder como ponta esquerda, enfim. O pessoal da minha idade para cima já lembra daquela Copa do Mundo. E não ganhou. Por quê? Será que faltou entrosamento? Será que faltou um plano de ação? Será que faltou qualidade? Faltou estratégia. Não adianta você reunir o melhor grupo, não adianta você reunir a melhor equipe se não há uma estratégia. E interessante que você vai perceber o seguinte: é a sua estratégia, não é a sua missão, mas é a sua estratégia que determina o seu sucesso. E eu vou repetir isso porque isso é importante. Às vezes eu tenho que repetir as coisas importantes porque muitas vezes as pessoas não percebem quão importantes são as coisas quando eu falo. Então eu vou repetir. Esse é importante. É a sua estratégia. Não é a sua missão, mas é a sua estratégia que determina o seu sucesso. Com boas intenções, com boas ideias, mas sem uma estratégia, você vai se cansar, você não vai longe. As ideias são ótimas e é muito comum pessoas criativas terem muitas ideias, mas sem uma estratégia você não vai alcançar um longo objetivo, um grande resultado. Você vai se cansar. E é por isso que o Eu Penso Laranja ele não se define como um currículo de escola dominical. O que a gente oferece é um currículo de escola dominical, mas
como parte de uma estratégia. Você unir a família com a igreja para que as crianças recebam duas influências saudáveis e fortes e conversando na mesma linguagem, na mesma forma, levando essas crianças a um relacionamento com pessoas que vão ensiná-las a amar a Deus, a amar aos outros, a amar a vida. Essa estratégia que você, junto com seus líderes, vão adotar, vão impactar e transformar a próxima geração. Então, esse líder que se importa com as crianças, famílias, com os líderes, com a estratégia, ele vai se importar, e é um líder que se importa com os relacionamentos. E esse aqui é o objetivo final. O que a gente quer é que os líderes se envolvam com seus liderados, que conheçam, que se importem. A gente não está atrás de líderes que fiquem lá no seu púlpito ditando ordens para todo mundo e um rebanho enorme de pessoas consumindo aquele conteúdo. Isso não funciona mais. A igreja que é saudável e que é forte hoje, ela é baseada em relacionamentos. A sua igreja é uma comunidade que é formada por diversos relacionamentos. E um líder que se importa com esses relacionamentos, ele vai procurar uma estratégia que vai fortalecer os laços. Quais? Os laços entre os pais e os filhos. Os laços entre os líderes da sua igreja e as crianças e adolescentes. Os relacionamentos e laços entre os pastores e os líderes. De forma que todos, trabalhando juntos, trabalhando de forma coordenada, eles vão formar uma nova comunidade, uma nova geração que vai ser capaz de impactar o mundo e o reino de forma nunca vista antes. Esse novo tipo de líder, que se importa com os relacionamentos, ele vai utilizar os recursos ao seu dispor e ao seu redor para o benefício do reino. É o que você está fazendo aqui. Você está investindo seu tempo, seus recursos para ser capacitado, para aprender, para conhecer, para criar uma rede de contatos que vão te ajudar a desempenhar melhor o seu papel no reino de Deus. E eu te digo que uma boa medida para o seu sucesso, para saber se a sua comunidade é saudável, para saber se o seu ministério está sendo bem sucedido, é quando você olha para os relacionamentos que estão sendo formados nessa comunidade. Quando você olha o resultado final, você vai ver que quando nós nos amamos e temos esse relacionamento que é forte, a gente está sendo uma testemunha de Deus aqui na terra. Jesus falou isso na sua oração sacerdotal, que quando nós somos um, o mundo virá a crer que o Pai o enviou. E isso é fabuloso. Nós estamos aqui como testemunhas de um Deus que se apoia em nós, em nossos relacionamentos, para que ele seja manifesto ao mundo. Que coisa bacana. Então, o que eu quero te dizer novamente é: precisamos de um novo tipo de líder nesse mundo. Nós precisamos de um líder que se importa. Muito obrigado.